E eu vou fazer com vocês aqui um bate-bola, então. Qualquer coisa, vocês me parem, por favor, tá? Quem quiser perguntar o que achar que tem que perguntar, por favor, tá? Então, de forma geral, né, assim, do ponto de vista histórico, o último continente a ser descoberto, tá? Então, curioso, né? James Cook, corsário britânico, final do século XVIII, cara. Pertinho ali da Revolução Francesa, já da Revolução Industrial, é que a Oceania foi ocupada por europeus, né? Ela não foi descoberta, ela foi achada e ocupada, né? Assim, conquistada. Acho que a palavra seria conquista, né? E já tinha uma população nativa de aborígenes, no caso da Austrália, e os maoris, né? No caso da Nova Zelândia. E esses povos, alguns espalhados por outras ilhas, Papua Nova Guiné, né? E outras pequenas ilhas da Polinésia, Melanésia e Micronésia, tá? Então, 1770 é a data oficial em que os europeus começam um processo de encontro de culturas com os povos da Oceania. E curiosamente, cara, é muito louco isso, né? O Reino Unido transformou a Oceania numa colônia penal. Então, eles mandavam todos os presos para lá. Os caras formaram população com cadeieiro, com assassino, ladrão, perturbador de ordem pública, pessoas mal vistas, né? E acho importante vocês lembrarem que a Inglaterra passou pela Reforma Protestante, Calvinismo, tal. Então eles tinham uma visão de mundo bem moralista, assim, né? Bem capitalista, bem. Pode falar, Flávio. Não, tô de boa. De boa? Deve ter me mexido aqui. Quando me mexo na cama faz barulho. Ah, não, fica tranquilo. E aí a população nativa, né, os aborígenes, eles caíram muito, assim como aconteceu em todos os países colonizados, né, todas as regiões colonizadas sofreram um declínio, né, das suas populações nativas. Na América, nós tínhamos, dizem os números oficiais, em 1500 nós tínhamos algo em torno de 50 milhões de indígenas, né, de pessoas vivendo na América. Em menos de 100 anos, esse número caiu para 20 milhões. Na Oceania não foi diferente, ó. Era uma população menor, até porque a Oceania ela tem climas desérticos, né? Não é tão fácil de sobreviver lá. E é muito afastado também, né? E a população, no caso da Austrália, caiu de 700 mil para 200 mil habitantes, tá? Hoje, os aborígenes representam apenas 1% da população da Austrália. Então, vejam que eles foram... Gente, eu acho legal falar em genocídio, né? Eu acho importante falar em genocídio, porque senão a gente acaba passando pano, né? Porque esses caras, tanto os católicos quanto os protestantes, eles eram cristãos, né? E mesmo sendo cristãos, o cristianismo naquela época não impedia os cristãos de matar, né? Falo pela religião, tá? Eles tinham uma visão de mundo preconceituosa, né? Existia um racismo institucional, um racismo pseudocientífico, e eles desprezavam tudo que não fosse da Europa, né? O famoso eurocentrismo. Pessoal que está entrando na aula aí, bom dia, sejam bem-vindos, tá bom? Todo mundo está chegando na aula. E os maoris ainda são um pouquinho mais, né? Eles representam aí 10% da população da Nova Zelândia, tá? E a cultura maori é bem interessante, né? Bem bonita, tal. Eu acho que vocês devem acompanhar. A Oceania é um pouco maior que o Brasil, tá, gente? A Oceania inteira, são 14 países, se não me engano. O continente inteiro é um pouquinho maior que o Brasil. O Brasil tem 8.512.000 quilômetros quadrados, tá? A Oceania tem um pouquinho mais, né? Chegando a quase 9 milhões de quilômetros quadrados. Só para comparar, né, gente? A Rússia, ela tem 17 milhões. Então, a Rússia sozinha dá 2 vezes o tamanho da Oceania, tá? Só uma comparação para vocês entenderem. É um arquipélago, tá bom, gente? Então, é um conjunto de cerca de 10 mil ilhas, tá? Das quais a Nova Zelândia e a Papua Nova Guiné são as maiores, e a Austrália é o único país que a gente pode chamar de continental. Porque apesar de estar envolto por água, né? A Austrália é toda circulada por oceano, mas ela é muito grande, né? Ela tem 8 milhões de quilômetros quadrados, então não dá para chamar de ilha, né? Seria uma ilha gigante. Ilhas, a gente costuma considerar que é uma ilha quando tem um tamanho aí até no máximo 2 milhões de quilômetros, que é o caso da Groenlândia, lá no extremo norte do Canadá ali, né? Da América do Norte.
Nós dividimos a Oceania em 3 partes, tá, gente? Isso aqui é importante, tá? Então, nós dividimos em Polinésia, é de acordo com o tamanho das ilhas, tá bom? Então, a Polinésia, ilhas um pouco maiores, Melanésia e Micronésia, tá? Então, é de acordo com o tamanho de cada uma das ilhas. Aí divide-se em 3 partes. Daqui a pouco vocês vão ver o mapa, acho que vai ficar um pouco mais tranquilo. E a presença de atóis, né, nas ilhas, que a gente vai ver também aqui na próxima imagem. Aqui, gente, ó, esses são os aborígenes em 1930, no início do século. Hoje eles representam 1% apenas da população. E eu tenho uma amiga, né, da Igreja Batista Missionária, a filha do pastor Piva, a Dani Piva e Débora Piva. Elas foram como missionárias para a Austrália e aí a Débora acabou... As duas são formadas, uma é psicóloga, a outra é advogada e falam inglês fluente e tal. Elas acabaram conseguindo emprego lá e ficaram lá bastante tempo. E elas relataram que os aborígenes hoje, eles vivem mais ou menos como os grupos indígenas nas grandes cidades, sabe? Esses entroncamentos de tribos no meio da cidade, assim, tipo, aqui em São Bernardo, ali no Riacho Grande tem uma tribo indígena. Você vai para a praia, você vai, por exemplo, a Boracéia, você vai para algumas praias, você tem no meio das cidades litorâneas, você tem alguns grupos indígenas que ainda sobrevivem nessas regiões. E aí, por que eu tô falando isso? Porque esses grupos, eles acabam se misturando com a cultura do homem branco e acabam se viciando, né, em álcool, em cigarro, em drogas e acabam, não todos, né, gente, não dá para generalizar, mas eles acabam vivendo uma vida assim bem de, né, assim, acaba vivendo uma vida bem problemática, tá? E aqui a cultura maori, né? Então, Nova Zelândia, 10% da população, tá? Aqui tem um livro, tem uma indicação de livro aí da apostila de vocês. Eu vou tentar baixar esse livro em PDF, me senti desafiado a ler. A história dos Maori, tá? Não sei se tem em PDF, mas é um livro que trata toda a cultura, tal, blá, blá, blá. Acho que é legal a gente estudar isso, porque é um tema interessante, né? Aqui o mapinha, né, gente? Mapinha pra gente dar uma sapiada aí na Oceania, tá? Então, ó, Micronésia, Polinésia, Melanésia, tá? Um beijão, Papua Nova Guiné, aí você pega aqui Nova Zelândia, são as maiores ilhas, né? E o restante são pequenas ilhas, tá? Depois eu vou entrar na questão ambiental disso aqui. Por que na questão ambiental? A ONU, né, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele mede todos os anos, uma série de 10, 20, 50, 100 anos, o quanto que o nível dos mares está subindo nos últimos anos. De 1800 para 1900, subiu alguma coisa de milímetros. Tá? De 1900 para 2010, a coisa assim, degringolou, piorou bastante. E estudos afirmam que até 2100 o nível do mar vai subir bastante por conta do aquecimento global. Tá? E grande parte, não sei se todas, mas grande parte dessas ilhas, Polinésia e Micronésia, vão desaparecer. Tá? Vão desaparecer, elas vão ficar submersas. E uma outra coisa interessante que a apostila não vai falar, mas eu acho legal. Aqui do lado da Nova Zelândia, tem uma formação cristalina submersa, tá? Só tem uma pequena parte que está imersa, de pouco mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, tá? E os geólogos neozelandeses, eles aceitaram que é um continente, tá? Não, é um continente, tal, babá, e eles chamaram de Zelândia, tá? É um continente que eles apelidaram de Zelândia. Se vocês depois pegarem no YouTube, tem vídeos, tá? Não é reconhecido pela comunidade científica internacional porque para ser considerado continente tem que ser imerso, né? E não submerso. E os estudos ainda não são conclusivos, tal, tem bastante coisa ainda para ser estudada. Mas eu acho interessante, né, vocês saberem já que existe a possibilidade de um pseudo novo continente. Eu também não julgaria, porque a Terra tem 500 milhões de quilômetros de superfície, certo? 350 milhões são oceanos, 150 milhões são continentes, né? Aí você pega a Ásia lá com seus 44 milhões, você pega a América com 42 milhões, a África com 32 milhões, a Antártida com 14 milhões
Europa com 10 milhões de quilômetros quadrados e a Oceania, menorzinho, com 8,9 milhões de quilômetros. Aí você vindo para um continente que tem 2 milhões, eu acho um pouco de exagero chamar de continente, tá? E até pelo fato de não estar acima do nível do mar, tá? Mas aí eu acho que isso é uma questão também de análise e interpretação de cada um. Mas eu acho que é legal falar para vocês da Zelândia, tá? Esse pseudo-continente que os neozelandeses estão afirmando existir. Gente, paisagem, cara. Paisagem dispensa comentários, né? Então, extensão latitudinal, né? Cortado pela linha do Equador, pelo trópico de Capricórnio, faz com que a Oceania, que está predominantemente no hemisfério sul, né? Ela tem uma pequena parte no hemisfério norte, tá? Mas a maior parte da Oceania é hemisfério sul, tá? Igual o Brasil, por exemplo. Tá? E totalmente oriental, totalmente hemisfério leste, tá? Então, isso partindo do ponto de vista da cartografia. E o fato de ser circundado por oceanos, o fato de estar entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, o fato de estar numa área de formação de desertos, né, de alta pressão, gera e pelo fato de serem ilhas, né, de serem produtos vulcânicos, né, produtos geológicos vulcânicos, faz a Oceania ser um continente muito interessante, tá? A Austrália, que é o maior de todos os países da Oceania, ela tem um total de 35% do seu território formado por deserto. Tá? E esse deserto, curiosamente, mesmo antes da chegada dos europeus, já era habitado por aborígenes. Tá? E transforma-se, foi local de testes nucleares e hoje é muito utilizado para o turismo, até porque a Austrália e a Nova Zelândia são países que ganham muito dinheiro através do turismo, explorando as suas paisagens naturais. O maior monolito do mundo, né, com 348 metros de altura, ele é o Ayers Rock, tá? Muito visitado. Queria eu ter a oportunidade de um dia. Considerado sagrado pelos aborígenes, eles criticam o fato das pessoas escalarem esse monolito, mas esse monolito é escalado e tal, né? Tem todo um turismo de aventura, um turismo radical na região, e os aborígenes ficam bastante chateados com isso. Do ponto de vista hidrográfico, Noruano, a hidrografia da Oceania é muito fraca, tá? Ela é pouco significativa. Então são rios estreitos, apesar de chover bastante em algumas regiões, né, próximas da linha do Equador principalmente, os rios acabam não sendo tão grandes, tá? Tão significativos. A população é urbana, tá? É predominantemente urbana. Total da população da Oceania, 38 milhões de pessoas vivem na Oceania. Então, gente, olha só, um continente inteiro com 14 países, com a população do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem mais população do que a Oceania inteira. O estado de São Paulo, acho que hoje está em aproximadamente 44 milhões de habitantes, tá? Então, só para comparar. E as principais cidades, Sydney, né, Melbourne e Brisbane. Aqui é o atol, né, que vocês viram no slide passado, tal. Então, vista aérea de um atol na Polinésia. Esses atóis são interessantes. Tem uma infinidade de corais, né, de uma natureza esplêndida. Quem estuda oceania, né, os oceanógrafos, né, se eu não me engano, eu fiz um curso de oceanografia, mas assim, bem cansativo, acabei desistindo, tal, mas é uma coisa espetacular você conhecer, né, como se formam esses corais, toda a questão, né, do relevo submarino e por aí vai. Aí aqui é o que eu falei para vocês dos problemas. Não é não. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Isso, das mudanças climáticas que vão fazer com que a Oceania fique submersa, tá? Aquecimento global. Clima, vegetação. Lembrando sempre que o clima, ele acompanha a vegetação e vice-versa, tá? As duas coisas estão interligadas. Então vejam, ó, linha do Equador, clima equatorial, tá? Pequenas faixas de clima equatorial. Ao norte, faixas de clima tropical, tá vendo? E aí você vai ter climas mediterrâneos, no sul da Austrália, principalmente aqui, ó. E 35% do território formado por deserto. Professor, da onde que vem esse deserto, cara? Se eu estou numa área próxima de climas tropicais, se eu estou numa área próxima de climas equatoriais, onde chove bastante, por que eu tenho esse deserto na região da Austrália? Vocês precisam entender uma coisa, ó. Deixa eu só verificar. Essa linha aqui, ó, é o Trópico de Capricórnio, certo? Então ele está 23 graus
latitude sul, tá? E alguns minutos e alguns segundos, latitude sul. Se você descer um pouquinho, tá dando 30 graus aqui, ó. Então, 30 graus, latitude sul. Tá, o que tem a ver 30 graus, galera? Lembra disso? Isso vale para outras regiões, tá? Todas as regiões do mundo, seja no hemisfério norte ou seja no hemisfério sul, que estão em 30 graus latitude norte ou latitude sul, que é o caso aqui dos desertos da Austrália, 30 graus são áreas de alta pressão. Então, são áreas que perdem umidade para as regiões mais altas, tá? E ao perder a umidade para as regiões mais altas, o que eu tenho? Formação de desertos, né? Não tem umidade, não forma nuvem, não forma chuva, tá? É por essa razão que esse deserto existe. Gente, tranquilo? Até aqui? Lorenzo, Maria, Fernanda, Léo, tá tudo bem aí? Estão me entendendo? Sim, tudo Oh, bem. tá tudo bem. Até aqui vocês estão conseguindo compreender, beleza? Uhum. Tá. Alguma pergunta, alguma observação? Não? Não. Beleza. Tá? E aí, óbvio, se o clima é um tipo, a vegetação acompanha o tipo climático. Tá? Então, ó, onde é clima desértico, formações desérticas, né? Xerófilas, cactáceas, né? Arbustos, raízes profundas, as folhas dão lugar aos espinhos, né? Porque não tem água. Aonde você está em clima tropical, gente, ó, esse clima tropical aqui da Austrália, ele forma florestas tropicais. Exemplo, um cerrado brasileiro, né? Uma coisa parecida com o cerrado, ou algo parecido com a Mata Atlântica, tá? Árvores altas, densas, florestas, tal, bastante já destruídas, tá, gente? Infelizmente, já bastante exploradas. Onde é clima equatorial, florestas equatoriais, né, úmidas, igual um exemplo, né, a floresta amazônica, né, parecido, tá? E assim por diante. As savanas, estão vendo as savanas aqui, ó? As savanas, galera, é como se fosse um cerrado no Brasil, como se fosse o centro-oeste brasileiro, tá? Então, essas regiões aqui. Na Austrália é chamado de savana, na África é chamado de savana, no Brasil é chamado de cerrado, na Venezuela é chamado de lhama, tá? Mas é a mesma vegetação, é a mesma característica vegetal. Aqui o físico, né, gente? Olha os relevos, ó. Olhem a legenda em altitude e olhem as partes mais altas. Então, ó, você tem formações mais elevadas no leste da Austrália, tá? No centro e noroeste da Austrália e Papua Nova Guiné e Nova Zelândia com relevos altos, tá? Com relevos elevados. Tá? Por quê, professor? Porque são ilhas. Ilhas crescem anualmente. À medida em que o interior da Terra exerce calor e pressão, né? Temperatura e pressão, o magma vai sendo expelido e vai aumentando o volume e a altura, obviamente, das formações vulcânicas, que no caso são as ilhas. Tá? Aqui, algumas paisagens para vocês verem que então, tem montanha, né, na Oceania, né? A Cordilheira Australiana estende-se por 3.500 quilômetros. O ponto mais elevado, você vê, não é uma montanha tão alta, tá? Mas é uma montanha. Tá? Ela é uma formação recente. Tá? E aqui vocês têm o Monte Cook, o ponto mais elevado da Nova Zelândia, com quase 3.800 metros acima do nível do mar. Vejam que vai dar origem a fiordes, né? Vai dar origem a degelo, né? Durante os meses de verão. Isso vai criar uma característica de relevo que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Ó, isso aqui, ó. Gente, eu gostaria que vocês dessem uma atenção para isso. Por que eu gostaria que vocês dessem uma atenção? Fiordes, pessoal. Os fiordes, aqui no Brasil, nos litorais brasileiros, seriam chamados de falésias, tá? Mas como o Brasil não tem áreas tão altas, né? Não tem áreas tão montanhosas, e o Brasil também não tem gelo, né? Não tem neve, então não é a mesma coisa, assim. É até parecido, mas não dá para dizer que é igual, tá? E o que são os fiordes, né? São vales que são criados nas bordas das montanhas, que foram criados nos últimos 3 milhões de anos
nos períodos glaciais, quando a Terra era muito mais fria, né? E basicamente grande parte da Terra estava congelada, tá? Cerca de 3 milhões de anos atrás até 12 mil anos atrás, quando acabou a última era glacial. Então, o que são os fiordes, né? Na Noruega tem, no Canadá tem e na Nova Zelândia também tem. Então, na borda dessas montanhas você tem alguns vales que são formados pelo gelo que derreteu, tá? Então, imagina que a neve ficou fazendo um peso aqui, uma pressão, e aí, durante muito tempo, essa neve criando ali uma erosão glacial, tá? Que é exercendo peso e por isso modificando a forma de relevo sobre a superfície. E de repente, esse gelo veio a derreter. Tá? Essa neve veio a derreter. O aquecimento global, a temperatura mais alta, tal. Essa neve derreteu e no lugar da neve, né, ficou esses vales. Tá? Esses vales são chamados de fiordes. Por que eu pedi para vocês darem uma atenção para isso? Porque isso cai bastante no vestibular, tá? Principalmente no ensino médio, tá? Mas é um assunto muito corriqueiro de prova de geografia. Eu acho que vocês precisam manjar. Aqui, galera, eu gostaria que vocês fizessem um exercício comigo. Vocês podem fazer um exercício comigo? Vocês estão preparados aí? Vocês estão com a apostila e uma régua na mão? Não. A régua eu não tô, mas com a apostila eu tô. Deixa eu Tá. pegar uma régua. Se vocês puderem pegar uma régua, eu vou pegar a apostila de vocês aqui e uma régua, rapidinho, tá? Deixa eu só aceitar que parece que tem alguém querendo entrar. Não, acho que não. Só um minutinho. Gente, seguinte, ó. Para quem não tá preparado, só observa. Mas se vocês puderem rapidinho pegar a apostila e pegar uma régua, eu gostaria de fazer uma revisão de cartografia com vocês, tá? É um exercício de 1 minuto, tá? Não é nada demorado, não, prometo. Eu não sei em que página. Eu vou olhar que página que tá essa. Tá na página 64, gente. 64 da apostila de vocês. Aí vocês já respondem, tá? Inclusive. Na página 64, vocês vão encontrar esse mapinha lá, que é um mapa que mostra o ponto A ao ponto B, ligando a Austrália à Nova Zelândia. E o ponto D ao ponto C, ligando a Nova Zelândia a Papua Nova Guiné. Então, primeira coisa que eu tenho que observar, né? O mapa está indicando um traçado que está ligando, então, a Austrália à Nova Zelândia e a Nova Zelândia à Papua Nova Guiné. Em cartografia, que usa uma técnica de matemática bem simples, que eu acho que vocês deitam e rolam com isso. Eu tenho dificuldade porque eu sou bem burrinho em matemática. Mas eu acho que vocês, né, devem manjar bem mais e saber fazer isso de forma bem tranquila. Mas só para quem não lembra de escala, né, de como que calcula a escala e como que, né, que verifica a distância real no mapa, né? Então, para verificar a distância real no mapa, você vai usar uma régua simples, tá? Então, pega uma réguinha de vocês e pega o... Pronto. Oi. Pode falar. Pronto. Ah, já pegou? Aham. Beleza, ó. Põe o zero da régua no A, tá? Põe o zero da régua no A e verifica quantos centímetros o A tem até o ponto B, tá bom? Ou seja, quantos centímetros tem para ligar a Austrália no ponto A, tá? Até a Nova Zelândia no ponto B. Na 2 centímetros e 2 milímetros. Isso. Na minha régua tá dando 1,5 centímetros, aproximadamente, tá? Um pouquinho mais. É que não dá exato, tá, gente? Não é uma medida exata, é uma medida aproximada, tá? Não tem problema de variar um pouquinho. Então, no meu tá dando 1,5 centímetros, mais ou menos, tá? O que você vai fazer agora? Para calcular a distância real do ponto A até o ponto B, você vai multiplicar esse 1,5 centímetros, né, pela escala, tá? Pelo valor da escala. Quantas vezes esse mapa foi reduzido, né? Quantas vezes a realidade, na verdade, desculpa, expliquei errado. Quantas vezes a realidade foi reduzida para que ela coubesse, né? Se encaixasse perfeitamente nesse papel, nesse mapa.
Então, olhem a escala lá embaixo da Rosa dos Ventos, né? Onde está norte, sul, leste e oeste, você tem lá 0,815 quilômetros. Essa é uma escala gráfica, tá? Ela não é aquela escala numérica do 1 para 50 mil, né? 1 para 100 mil, 1 para 200 mil. Que significa o quê? Cada 1 centímetro no mapa, 200 mil centímetros na realidade. Cada 1 centímetro no mapa, 500 mil centímetros na realidade. Essa é a numérica. A que a gente tem aqui é mais simples. Ela é a gráfica. Então, você tem um gráficozinho que mostra, ó, 0,815. O que significa isso? Que 1 centímetro no mapa representa 815 quilômetros na realidade. Ok? Então, é simples. Agora eu pego 1,5 multiplicado por 815, tá? E aí vai dar a distância real do ponto A ao ponto B. Ou seja, da Austrália à Nova Zelândia. Professor, é exato? Não, gente. É uma distância aproximada, porque eu não estou calculando se tem alguma coisa na frente, eu não estou calculando se esse relevo está retinho. Possivelmente não está reto, né? Óbvio, nenhum relevo é totalmente reto. Então, é uma distância aproximada. A distância da Austrália até a Nova Zelândia é de aproximadamente, tá? 1.793 quilômetros, tá? Aproximadamente. Eu tô Ô, sempre... Pro, Pode falar. o meu medir aqui para ter 893 quilômetros tem que medir mesmo 2,2. 2 centímetros e 2 milímetros. Tá, então para dar esse valor tem que ser 2 centímetros, né? Tem que botar a linha do zero na. Tem que botar a linha do zero na bolinha do 1. Perfeito. É que eu acho que eu fui verificar aqui, você tá botando a ponta da régua na bolinha do 1, daí tá dando um centímetro e meio mesmo. Se você É, botar a ponta da régua. Tem que botar a ponta da linha do zero no A. ah, tá. A ponta da linha do zero no A. Aí dá certinho, né? Aí dá certinho. Entendi o que você falou. Você Se botar a coloca. ponta da régua, dá errado, porque você tá medindo mais do que Não dá para pôr no a ponto, tem que medida. pôr na letra, né? Correto? É. Entendi. Tá. Beleza. Perfeito. Isso Não. mesmo. É isso mesmo, tá certo. Porque assim, não é exato, né, gente? Isso aqui é só um exercício e é um exercício bem interessante, tá? Eu acho que é bem legal. Se você pegar o ponto C ao ponto D, eu vou colocar agora no C mesmo, vai estar dando aí, vai estar dando 4 centímetros aproximadamente, tá? 4 centímetros do C ao D, tá bom? Então, 4 centímetros, 4 vezes 815. Então, da Nova Zelândia para Papua Nova Guiné, um pouco mais de 4.200 quilômetros de distância, tá? 4.200 quilômetros de distância, beleza? Gente, esse é um exercício bem básico, bem simplesinho, mas bem interessante e que cai na prova também, tá? Exercício de cartografia que costuma cair na prova. Então, eu acho que vale a pena deixar para vocês aí uma revisão, né? Vocês viram isso só no sexto ano. Então, eu acho que relembrar é viver, né? Então, quase 1.800 do ponto A ao ponto B, pouco mais de 4.200 do ponto C ao ponto D. Tá bom? Gente, vou ver se dá para falar mais alguma coisa para a gente encerrar. Aqui é a população, tá? Então, a população, 38 milhões. A região mais densamente povoada é Papua Nova Guiné e o leste da Austrália, tá? Junto com o norte da Nova Zelândia, tá? E alguns que é a região sudoeste da Austrália são as regiões mais densamente povoadas. A população na Oceania está bem distribuída? Obviamente que não, né, gente? Você tem desertos, você tem montanhas, então você tem uma série de regiões que são inóspitas para sobrevivência e ocupação humana. Então as populações vão se concentrar mais próximos do litoral, tá? Então acho que essa seria uma dica. E vejam que não é uma região tão densamente povoada, né? As regiões mais densamente povoadas chegam a 50 habitantes por quilômetro quadrado. Economia, gente, Austrália, economia muito diversificada, é a 13ª maior economia do mundo, maior exportador mundial de diamantes, alumínio e carvão, tá? Então a mineração é um grande impulsionador da economia da Austrália. Bens de consumo não duráveis, tá? Então tecidos, roupas, né, alimentos, bebidas, e isso é produzido nas grandes cidades de Sydney, Perth e Melbourne, tá? A agricultura da Austrália, gente, eu tenho um MBA em agronegócio, tá? Eu acabei de terminar um MBA em maio na USP,
em agronegócio, isso é um tema muito sensível para mim, e a Austrália é um país que tem uma agricultura fascinante. Tá? A pecuária deles destrói a nossa. Tá? A capacidade que eles têm de fazer animais mais saudáveis, mais pesados e que tem um alto valor no mercado mundial. A Austrália destrói o Brasil em qualidade de carne, fitossanitária, saúde animal. A produtividade deles é muito maior, porque eles investem muito em cruzamento genético, eles investem muito em tecnologia. Tá? Então, só que eles não ganham da gente porque a gente tem mais área para produzir. Tá? E eles têm um problema do clima. O clima lá é muito seco. O Brasil tem um clima muito melhor que a Austrália. Tá? Então, o fato da gente ter mais área e um clima muito melhor faz a gente produzir bem mais do que eles. Então, Brasil, Estados Unidos, seguido por Austrália, tá? Nova Zelândia é o quinto maior produtor mundial de carne. Eles são o terceiro maior exportador mundial de carnes, só que a carne deles tem um valor maior que a nossa. Qual é o setor que mais gera dinheiro na Austrália? O terceiro setor, tá, gente? Setor de serviços. Turismo, setor financeiro e educação. Se eu não estou enganado, a Austrália está entre as 5 melhores sistemas de educação do mundo, tá? O Brasil está copiando, ó, fiquem felizes, tá? O Brasil está copiando algumas coisas agora da Austrália, tá? Em termos de BNCC, Currículo Nacional Comum, eu acho que o Brasil, creio que o Brasil vai melhorar a educação nos próximos 10 anos. Tá? Esperamos, né? Aqui, um pega-ratão, né? Eu mesmo já cheguei a falar antigamente, tá? Que Sydney era a capital da Austrália, né? Mas é essa cidadezinha bem pouco comentada, né? Tá? Então, Canberra, né? Que a gente quase nem... Quem não conhece, quase não comenta. Que é a capital da Austrália. A gente sempre fica achando que é Sydney, né? Aqui os setores econômicos, tá? Então vejam que é bem diversificado, né? Você tem mineração, você tem pecuária, você tem agricultura e você tem também alguns, principalmente nas grandes cidades do leste, setor de serviços e tecnologia, tá? Aqui a Nova Zelândia é um país com bem menor quantidade de setores econômicos, principalmente porque é um país pequeno e é um país que tem um relevo bastante acidentado, que acaba impedindo o desenvolvimento econômico da agricultura, da pecuária, mas é justamente a pecuária e a agricultura que mantém a Nova Zelândia com esse padrão de vida que eles têm. Por quê, professor? Porque eles transformam essa comida que eles plantam, que eles criam, em produtos de alto valor. Tá? Então, como eles não têm um setor industrial tecnológico tão forte, eles usam tecnologia para produzir comida. E isso faz com que eles tenham um PIB per capita interessante. A Nova Zelândia é um país brilhante, né? É um país que melhor agiu com relação à Covid-19. Lá quem governa é uma mulher, né? É uma primeira-ministra. E o PIB por pessoa lá é $40 mil por ano, né? Os pobres têm uma vida boa, a educação é ótima, a saúde é ótima. Tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia são países muito desenvolvidos, tá? Estão entre os 10 melhores IDHs do mundo. E, para encerrar, atividades dificultadas pelo relevo, né? Já tinha falado, pecuária agroindustrial, quinto maior exportador de carne do mundo. E o terceiro setor também é o setor que mais gera dinheiro na Nova Zelândia, principalmente o turismo, tá? A cidade de Queenstown é conhecida como a capital mundial dos esportes radicais, porque lá tem vários tipos de esporte, desde salto, né, de bungee jump, essas coisas, tá? Acho que é mais isso que eu queria falar com vocês. Aqui algumas imagens, né? Criação de ovinos ao longo da estrada. Rio Kawarau, né, na região de Otago, Ilha Sul da Nova Zelândia, tá? E encerramos por aqui antes que a aula caia. Deixa eu encerrar aqui, que senão a gente não termina essa aula. Gente, tudo bem? Deu para compreender? Sim, pro. Deu, pro. Querem perguntar alguma coisa? Não, tô de boa. Por enquanto. Beleza, galera bonita. Então tá bom. Fico devendo para vocês 2 aplicandos, tá? E um mapa mental. Vou enviar nessa semana. Vocês terão até a semana que vem. Por favor, por gentileza, não deixem de fazer nada da apostila. Não deixem de tirar dúvidas. Se ficar alguma dúvida, me chama no WhatsApp. E estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Ok, pro, obrigada. Obrigado a vocês. Valeu. Obrigada, pro. Um beijo. Beijo. Beijo, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.